Gênesis 21, versículo 8. Esse é o título: Agar e Ismael são echados de la casa de Abraão. E cresceu o ninho e foi destetado. Isso Abraão, grande que? Banquete, el dia que foi destetado Isaque. E viu Sara que o hijo de Agar, la egípcia, el qual esta lhe havia dado la luz a Abraão, se burlava de su hijo Isaque. Amém? Então, el hijo de Agar se burlava del hijo de Sara. Agora, presta atenção. Esta situação, aonde começou? Aonde começou tudo isto? Começou quando Sara deixou de escutar a voz de quem? De Deus. Deus havia prometido que daria a eles um filho. Pero como Sara era estéril e Abraão já tinha a idade avançada e já lhe havia também passado a costumbre das mulheres, já não menstruava mais, então Sara, como algumas pessoas que hasta estão dentro da igreja, pensou: já estou velha, sou estéril, não existe a menor possibilidade. É o que muitos de vocês pensam, porque vocês miram para a sua situação, vocês miram para as suas condições, você mira para os seus recursos, e você pensa assim: como? É impossível. Pero aprendam, para que buscamos a Deus? Para hacer lo que é possível ou impossível? Para que buscamos a Deus? Para hacer o que eu posso fazer? Eu aprendi desde jovem, quando comecei na obra, que aonde eu alcançar colocar minhas manos, Deus não pondrá as suas, mas aonde eu não alcançar, este Deus pondrá as suas. Quem está entendendo? Então, se você mira para a sua situação, seus recursos são poucos, os recursos do mundo, da ciência são poucos, então pense: existe um Deus, sim ou não? Existe ou não existe? E esse Deus, Ele pode o quê? Todas as coisas. Pode ou não pode? Ou será que esse seu problema é tão grande que Deus não pode solucioná-lo? Que pensa você? Esse Deus pode ou não pode ajudá-lo? Sim ou não? Então, por que você está preocupado? Por que você está ansioso? Por que você está triste? Por que você está abatido? Deus sabe a quem Ele está falando, sim ou não? Se você crê que esse Deus pode solucionar seus problemas, se você crê que esse Deus tem poder para realizar este sonho, se você crê que esse Deus pode levá-lo aonde você deseja, então por que você está triste? Por que você está preocupado? Quem está entendendo? Vocês estão entendendo? É exatamente por esta razão que muitos se precipitam, tomam decisões equivocadas e depois passam toda a vida o quê? Gemendo, sofrendo. Porque a palavra do Senhor nos ensina que pecam aqueles que se precipitam. Pecam os que se precipitam.
Então se presta atenção, escute com atenção no que Deus está dizendo. Se você crê que esse Deus é poderoso para resolver esta situação, então tranquilize-se. Isso não quer dizer que você deva acomodar-se como alguns que deixam de buscar, deixam de vir às reuniões, deixam de ajunar, de ler a Bíblia, porque diz assim: está nas manos de Deus. Meu problema está nas manos de Deus. Meus problemas, minha vida estão nas manos de Deus. Pero isso não significa dizer que eu me vou acomodar-me. Não. E no milagre existe um 50% nosso e um 50% de Deus. O milagre, ele não acontece casualmente. O milagre que você tanto anela, tanto espera, tanto necessita, ele acontece quando nós outros manifestamos nossa fé. Porque quando você manifesta a fé, Deus manifesta seu poder. Quem provoca o milagre somos nós outros. Há muitas pessoas que estão aqui no nosso meio hoje que viviam enfermas. Estou vendo aqui esta senhora, se acorda? Estava quase morta. A medicina lhe havia desalciado, sim ou não? Tinha os pulmões todos comprometidos. Muitos de seus familiares você não sabe, mas vieram aqui e diziam: bispo, só Deus. E ela não está aqui, mira, bonita, diga glória a Deus. Totalmente recuperada, amém? Me alegro quando eu lá vejo. Me dá alegria. Por quê? Porque Elia nunca dudou da grandeza de Deus. Ao contrário. Então, se nós outros podemos surpreender este mundo quando manifestamos nossa fé, quando aprendemos a viver pela fé. Fé é a certeza que Deus vai cumprir o que Ele prometeu. E Sara dudou. E sabe quando ela dudou? Quando ela disse a Abraão: se acosta com Agar, que era serva deles, porque eu não posso dar-lhe um filho. Mas ela pode realizar seu sonho. E foi exatamente aí que Sara foi exatamente aí nesse momento que ela abriu as portas para que o mal entrara. Quando nós outros derramos de crer nas promessas de Deus. Quando nós outros derramos de viver o que Deus prometeu. Quando você deixa de viver a fé, então você estará dando lugar ao mal, à dúvida, à incredulidade, à incertidumbre. E são esses sentimentos que destruem os sonhos, que impedem a realização dos sonhos. Quem está entendendo? Tudo bem, Abraão se acostou com ela lhe deu um filho, e este filho trajo problema para a sua família e hoje para o mundo, porque mira como vivem os árabes e os judios. Mira como vivem. Vocês estão entendendo, sim ou não? E essas duas nações nasceram de onde? De Ismael e de Isaac, de los dois filhos de Abraão. Um filho da obediência e o outro da desobediência. É isso que acontece também em nossas vidas. Isso acontece nas famílias. Por desobediência, muitas famílias estão vivendo uma vida infeliz. E por obediência, muitas famílias estão vivendo uma vida feliz.
Você mira para um lado, você vê famílias felizes, mira para outro e vê famílias que infelizes. Então, o problema começou na casa de Abraão, porque Ismael se burlava de Isaac. E aí vamos seguir a história. Aí no versículo 10 diz assim: portanto digo a Abraão: echa a esta serva e a seu filho, porque el hijo desta serva não há de heredar com Isaac mi hijo. Esse dito pareceu grave em grande maneira a Abraão a causa de seu filho, porque Sara dijo a Abraão: echa afuera esta mulher com seu filho. Versículo 11: esse dito pareceu o quê? Grave em grande maneira a Abraão a causa de seu filho. Então dijo Deus a Abraão: não te pareça grave a causa del muchacho e de tu serva, em todo lo que te dijere Sara. Hoje su voz, porque em Isaac te será chamada que descendência, e também del hijo de la serva haré uma nação, porque és tu descendente. Quando Deus chamou Abraão e disse: Abraão, deixa seus parentes, deixa tudo e vá na terra que eu te mostrarei. Deus prometeu aí a Abraão que haria de Abraão uma grande o quê? Nação. Então se nasceu em Abraão duas grandes nações, de los árabes e de los judios. Vocês estão entendendo, sim ou não? Nasceu de la obediência e o outro de la desobediência. Versículo 14: então Abraão se levantou muito de manhã e tomou pão e odre de água e lo deu a Agar, ponendo-lo sobre seu ombro, e lhe entregou el muchacho e lhe despediu. E la despediu. E ela saiu e anduvo o quê? Errante por el deserto de Beceba. E lhe faltou el água del odre, e echou ao muchacho debaixo de arbusto. E se foi e se sentou em frente, a distância de tiro de arco, porque descia: não verei que quando el muchacho muera. Observe, preste atenção nesse detalhe. Quando nos falta a fé, quando nos falta a comunhão com Deus, quando nos falta esta intimidade com Deus, nos falta tudo. Porque presta atenção, o secreto de uma vida vitoriosa, feliz, é viver em comunhão com Deus. Me explico ou não? Nossa relação com Deus, preste bastante atenção, nossa relação com Deus é tão importante, tão importante, que muitas pessoas, infelizmente, não entendeu, não compreendeu. Por exemplo, você deveria ler a história do rei Ezequias, que começa no livro de 2 Crônicas, no capítulo 29. Eu já li várias vezes, e quando Deus habla, eu vou ler de novo. Todas as vezes que Deus habla para o povo ler, eu também leio. Então aí você vai ver que o rei Ezequias, quando recebeu o reinado, seu padre morreu, e entregou a ele um reinado falido, hundido, não havia prosperidade, não havia exército,
as mulheres, os jovens haviam sido levados todas cautivas para servir de escravo na Babilônia. Havia pobreza, miséria, sofrimento, vergonha. Ora, mira-me a mim. Ela é a situação de muitas pessoas que chegam na igreja. Essa é a realidade de muita gente quando chega na igreja, hundida, falida, perdeu todo, enferma, desalciada e na miséria. Presta atenção em mim. Qual foi a primeira providência deste rei? Foi restaurar o templo, porque seu padre, idólatra, cerrou as portas do templo, apagou as lâmpadas, levou o povo à idolatria, e por esta razão, porque todo tem sua causa, sim ou não? Não existe causa sem efeito, e não existe efeitos sem causa. Tudo que nós outros estamos passando, existe o quê? Hablem. Vocês não entenderam não? Tudo que estamos passando, existe o quê? Uma causa. Nada é sem causa. Então, este rei, que isso? Qual foi a primeira providência? Abrir as portas do templo, sacar toda a imundícia, toda a basura que seu padre havia introduzido no templo. Enviou cartas, fazendo com que as pessoas regressaram para servir, para adorar ao Senhor. Amém? Quem está entendendo? Então, você que está aqui desesperado, presta atenção no que já vou lhe dizer. Você que está aí afligido, angustiado, como vou resolver esse problema? Como vou sair desse problema? Aprenda com o rei Ezequias. Limpe primeiro seu interior, porque hoje nós outros somos o templo do Espírito Santo. O templo de Deus não é isso aqui não. Isso aqui não é templo de Deus. O templo de Deus somos nós outros. Então, se primeiro limpe seu templo, de repente, seu coração, que é o altar de Deus, está cheio de imundícia, cheio de suciedade, impureza, cheio de rancor, de ódio, de ressentimentos, de amarguras contra alguém. Eu já expliquei para vocês e vou explicar. Para Deus, o que guarda hace pior do que aqueles que praticam. De repente você foi estafado, foi enganado, traicionado por alguém, injusticiado, pero se você guardou em seu coração, então para Deus, você isso pior, muito pior, que as pessoas que lhe traicionaram, lhe enganaram, lhe estafaram. Quem está compreendendo? Vocês estão entendendo? Então, há muitas pessoas que estão na igreja com a Bíblia nas mãos, pero com o coração cheio de veneno, um coração envenenado, um coração cheio de ódio, de rancor, de amargura, de ressentimentos. E já lhes pergunto, como que uma pessoa que tem seu coração desta maneira pode ser feliz? Vocês estão entendendo? Quem está entendendo? Então, ao invés de você estar preocupado, como que eu vou resolver esse problema, como vou pagar esta deuda, como vou sair dessas deudas, como vou solucionar isto, aquele, preocupe-se em limpar seu coração, preocupe-se em limpar seu interior, preocupe-se em quitar essas imundícias, esta sociedade, esta basura que está dentro de seu coração, de sua mente, seus pensamentos. Preocupe-se em limpar-se e engenar-se com a presença de Deus, porque é a presença de Deus em nossas vidas que nos leva a uma vida de sucesso, de progresso, de prosperidade, de abundância, de vitória, de êxitos.
Esse é o secreto. Você pensa que eu estou preocupado com o tamanho de meus inimigos? Você pensa que eu estou preocupado com este ou com aquele? Não, eu não estou preocupado com nada disso. A única preocupação que eu tenho, se posso dizer assim, é em manter-me em comunhão, em relação com... Por quê? Porque eu dependo de Deus. Eu aprendi a depender de Deus. Eu aprendi a reconhecer ante Deus minha insignificância. Eu aprendi a reconhecer que sem Deus não sou nada. Eu não sou nada. E você? Eu não sou nada. E você? Então, qual foi o secreto do rei Ezequias? O secreto dele foi este: ele não se preocupou em formar um exército. Por quê? Se o Senhor está em minha vida, quem é o Senhor? Ele não é o Senhor das guerras? Ele não é o Senhor dos exércitos? Então, se eu tenho o Senhor, eu tenho o quê? Eu tenho um grande exército, sim ou não? É que você não se acorda, pero quando os inimigos queriam matar o profeta Eliseu, e ele estava em sua casa com seu servo, e a casa foi cercada, um grande exército vindo para matá-lo. E o muchacho que estava com ele aí, viu, abriu a porta e viu que a casa estava quê? Cercada. E regressou desesperado: meu senhor, a casa está cercada. A casa está cercada, há muitos soldados e vão matar-nos. E o profeta tranquilamente disse: não se preocupe, mais são aqueles que estão com nós outros que aqueles que estão em contra de nós outros. E o muchacho: pero aonde? Estou eu e você. Então, presta atenção. O profeta orou ao Senhor e disse: Senhor, abra seus olhos para que ele possa quê? Ver. E quando Deus tocou nos olhos daquele criado, aquele servo, ele pôde ver quê? Um grande exército celestial, que cegou todos os soldados inimigos que foram caminhando em outra direção, e não sucedeu nada. Diga glória a Deus. Você não vê com seus olhos físicos, mas aqueles que têm a presença de Deus em sua vida, aqueles que servem a Deus, aqueles que amam a Deus, aqueles que colocaram a Deus em primeiro lugar em sua vida, aqueles que são fiéis a este Deus, ao seu redor existe ángeles que los protege, que los defende e que los guarda. Diga glória a Deus. Digam glória a Deus. Agora sim, podem glorificar. Você não necessita preocupar-se com o tamanho de seu inimigo, não. Ah, mas é que meu inimigo é poderoso. Poderoso? Poderoso é Deus. Diga glória a Deus. Não existe poderoso. O único poderoso é Deus. Ou não? Sim ou não? Então, se não há medo, não há preocupação, não há desesperação para aqueles que vivem em sintonia com quem? Esse é o secreto. Ao invés de você estar preocupado, como vou ser curado, como me vou curar, como vou pagar isso, como vai ser aquilo, preocupe-se em buscar para a sua vida a presença deste Deus, porque com esse Deus, nós outros vamos chegar aonde queiramos. Diga glória a Deus. Com este Deus em nossas vidas, vamos a vencer todos os demônios que se levantarem contra de nós outros. Diga glória a Deus. Com este Deus, venceremos. É como diz, saltaremos que? Muralhas. Diga glória a Deus. Alcançaremos montes. Diga glória a Deus. E aí, vale a pena ou não vale?
Sim ou não? Igreja, presta atenção. Nós outros não estamos aqui reunidos para cambiar de igreja, de religião, não. Nós outros não estamos aqui reunidos para adorar A, B ou C. Não, estamos aqui reunidos para aprender a viver por la fé neste Deus. Porque quem vive por la fé neste Deus, chega aonde queira. Diga glória a Deus. Porque esta fé em Deus nos leva aonde queiramos. Você pode estar no fundo do poço, você pode estar desalciado, você pode estar acorralado, você pode estar numa situação que todos estão dizendo, não há saída. Mas quando você manifesta esta fé em neste Deus, este Deus, ele se manifesta e cambia qualquer que seja a situação. Diga glória a Deus. Vamos ler o seguinte versículo, que diz assim, versículo 16. E se foi e se sentou em frente, à distância de um tiro de arco, porque descia, não veré, quando el muchacho que muera. E quando ela se sentou em frente ao el muchacho, alçou sua voz e chorou. Ela se apartou, porque há pessoas assim, elas fugem do problema, elas querem olvidar-se dos problemas, mas os problemas existem para quê? Para serem resoltos. E não há como evitá-los. Os problemas sempre vendrão. Se não vier de um lado, vendrá de outro. E prepare-se, porque normalmente esses problemas vêm de onde menos. Sabe aquela pessoa que você se imagina? É essa pessoa que o Satanás vai usar, ou quiçá o próprio Deus vai usar, para lhe poner à la prova. Quem está entendendo? Você pensa que Deus permite os problemas por quê? Porque Ele quer destruir-nos, Ele quer matar-nos? Não, os problemas existem para que você cresça espiritualmente. Os problemas existem para que você glorifique a Deus, amém? Os problemas existem para que o mundo veja em nós outros que existe um Deus provedor. Diga glória a Deus. Quem está entendendo ou não? Esse problema que você está passando, que você está vivendo, não é para destruí-lo, não é para humilhá-lo, para avergonçá-lo, não. Esse problema vindo e Deus permitiu, porque tudo está abaixo seu controle, sim ou não? Para que você tenha experiências com Ele, para que você cresça com Ele, amém? Para que você aprenda com Ele. Diga glória a Deus. Porque nós outros devemos aprender com nossos problemas. Deus não permite nos problemas, Deus não permite o ataque de inimigos que entre comillas se dizem poderosos, para destruir nossas vidas, não. Ao contrário, amém? Pero infelizmente há pessoas que estão cegas e não conseguem ver isso. Me explico ou não? Mira o que diz a Bíblia. E oyó Deus la voz del muchacho, e el ángel de Deus chamou a Agar desde el cielo e lhe dijo: que tienes, Agar? Não temas, porque Deus ha oído la voz del muchacho em donde está. Levanta-te, alza al muchacho e sustém-lo com tu mano, porque eu haré de ele que... Qual foi a promessa? Uma grande nação. Então Deus lhe abriu os olhos e viu uma fonte de água, e foi e llenou el odre de água e deu de beber ao muchacho. Aonde estava esta fonte? Aonde estava esta fonte?
Qual era o problema deles? Faltava o quê? Faltava água. Eles não tinham água, estavam no deserto. Imagina você no deserto sem água. Pero aonde estava esta fonte de água? Em frente a Elia. Pero Elia não conseguia quê? Ver. É o que acontece com a maioria de vocês. A solução está delante. A bendição está delante de você. Mas você está tão cegado por ele problema que você não consegue o quê? Está entendendo como é que o demônio trabalha ou não? Estou entendendo ou não? Então se o demônio cega, quem se acorda da história de Sansão? Sansão, ele tinha a presença de Deus em sua vida e tinha uma força poderosa, sobrenatural, amém? Pero um dia, uma mulher começou, a querer descobrir qual era a fonte de seu poder, de sua força. E qual era a fonte? Era a presença de Deus. Não era o cabelo, era a presença de Deus. Vocês estão entendendo, sim ou não? Pero, como ele era nazareu, não podia rapar seu cabelo. Então, a mulher descobriu. Intentou, hasta que descobriu, logrou. E é assim, você pensa que o diabo ele vai desistir? Você pensa que aquele demônio que estuvo em minha vida há muitos anos, humilhando, me avergonçando, me fazendo sofrer, você pensa que esses demônios desistiram? Eles não desistem nunca. E você pensa que vão desistir de você? Você pensa que vão desistir de você? Eles vão usar personas, vão criar situações, eles harão de tudo para volver a entrar em sua vida. O que eles querem é matar, roubar e destruir. Presta atenção em mim. Presta atenção. Escute com atenção. Se você não aprender, presta atenção em mim. Se você não aprender a sacar a mirada de seus problemas e colocá-la em Deus, você vai encontrar muitas dificuldades para sair adelante. Você vai encontrar muita dificuldade para ser feliz. Você vai fazer muito esforço e vai lograr pouco. Está escutando ou não? Qual é o secreto, ô bispo? O secreto é ter nossa mirada em Deus. Nunca saque sua mirada de Deus. Porque quando você saca a mirada de Deus, os problemas, eles terminam o quê? Cegando-nos. E às vezes a salida está delante de nós outros, e nós outros não conseguimos o quê? Não logramos o quê? Vê-la. Aonde estava a fonte de água? Frente dele. Pero para onde ela estava mirando? E o problema que é isso? Lá cegou. E ela não pôde ver a fonte. Ela não pôde ver a saída. Ela não pôde ver a solução. Quem está entendendo? Hein? Então, se nesta manhã, eu quero ser uma oração com vocês. E vamos pedir ao Senhor, assim como Ele abriu a visão de Agar, que Ele também venha abrir o quê? Nossa visão. Quem está entendendo? Porque a saída existe. Existe ou não existe? Para todo problema existe o quê? Uma saída. Existe. Existe. Presta atenção no que eu estou lhe dizendo. Para esse problema que você está vivendo, passando, e que você mira e não vê uma saída, existe uma saída. Existe. Pero bispo, todos os recursos humanos se agotaram.
a ciência, a razão, a lógica, existe na salida. Existe ou não existe? Existe ou não existe? Existe. Existe. Existe na salida. Como? Não lo sabemos. Mas ela existe. Pero, o bispo, de que maneira nós outros vamos lograr ver a salida? De que maneira? Que isso, muchacho? Que isso, el muchacho? Orou, chorou, e na presença de Deus, e Deus quer? Lê o versículo, leia o versículo que? Versículo 17, e oyó Deus na voz dele, muchacho. Então, presta atenção, o que o muchacho isso, era no que ela deveria haver hecho. Muitos querem huir desses problemas, muitos se desesperam, mas qual é a decisão correta? Se você ler a Bíblia, você vai ver que os vencedores, quando eles estavam em apreto, quando eles estavam em dificuldade, o que eles faziam? Eles consultavam ao Bispo Julio. Bispo Julio, necessito tanto de uma orientação. Era assim? Joninho existia. A quem ele consultava? E a quem devemos consultar? Está em apreto? Está em dificuldade? Está em apuro? Não sabe o que fazer? Não se desespere. Dobre suas rodilhas oxidadas. Põe um pouquinho de azeite, amém? Porque há quantos anos que você não dobra suas rodilhas delante do Senhor? Deve estar oxidada, sim ou não? As juntas devem estar todas aqui. Põe um pouquinho de azeite e dobra suas rodilhas delante do Senhor. Coloca a sua cara no piso. Humilhe-se delante do Senhor, consulte a Ele, busca a Ele, e Ele vai limpar a sua visão e você vai vê-la salida. Diga glória a Deus. Quem crê nisso, glorifica ao Senhor. Quem crê nessa palavra vai praticá-la. Quem crê no que o Espírito Santo falou aqui nesta manhã, vai praticá-la. Vai praticar, vai dobrar sua rodilha e vai buscar a Deus, porque existe na salida. Existe ou não existe? Existe ou não existe? Quem crê que existe na salida? Existe na salida. Há uma solução. Como? Não sei. Quando? Tampouco. Mas existe. E Deus dará a todos que se humilharem delante dele. Diga glória a Deus. Porque o que Deus quer é que você reconozca que você não é nada sem Ele. Vamos orar? Ponga-se de pé em nome de Jesus.